Amém, Senhor Jesus. Amém. O tema da conferência foi Transformados para Reinar. Ó Senhor Jesus. Aí eu peguei a última mensagem, né? Para compartilhar com os irmãos. Foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? Aí eu estava muito. Antes de os irmãos chegar, eu fiquei nervoso assim, né? Falando a Lucifer, né? Lucifer, ora por mim. Porque, ó Senhor Jesus, por poder passar, né, o sentimento que Deus colocou no meu coração para as pessoas. Porque eu sei que eu não tenho muita eloquência, né? Eu fico vendo os irmãos, eu gosto de ver as pregações. Eu não tenho eloquência, mas o Senhor mostrou para mim que o mais importante, irmão, não é a gente ter eloquência, é a gente passar o sentimento que Deus está colocando no coração da gente para os irmãos. Se a gente passar o sentimento, os irmãos vão entender. Senhor Jesus, do que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, aí o tema da mensagem é a jornada de Jacó e a edificação em Betel. Ó Senhor Jesus, o irmão falou que esse ano, irmão, é um ano de frutificação. Irmão, você crê nessa palavra, irmão? Ó Senhor Jesus. Então, se a gente crê, a igreja vai multiplicar. Ó Senhor Jesus, irmão, mas para a igreja multiplicar, a gente precisa primeiro ser transformado. Ó Senhor Jesus, fala aqui, ó. A transformação para o reino começa com a disposição do coração em valorizar o que é eterno. Ó Senhor. Irmão, como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Esse aqui é um ponto que eu tenho falado muito para os adolescentes aqui, principalmente para Douglas e Eves, né? Cuidado, cuide do seu coração. Valorize o que Deus valoriza. Ama o que Deus ama. Se você amar o que Deus ama, Deus vai ser com você. Irmão, Deus é com você. Agora, se você amar o que Ele ama, Senhor Jesus. Irmão, e o que é que Deus mais ama? Senhor Jesus. As pessoas. Oh, Senhor Jesus. Irmão, a gente precisa se desesperar pela situação das pessoas. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E como eu falei, né? Para tudo isso acontecer, a gente precisa ser transformado. Do mesmo jeito de Jacó. O Senhor mostrou nessa conferência para mim que eu sou ainda muito natural. Nossa, a igreja aqui está avançando, né? Mas ainda o Senhor mostrou para mim a minha condição lá. E ainda tinha muita coisa errada dentro de mim, que ele precisava trabalhar, que ele precisava tratar. A gente se acomoda, irmão. Nossa, ali tem CDA, tem. Ele falou muito de CDA lá, né? Aqui tem CDA, mas eu percebi que tinha se acomodado. Ó Senhor Jesus, tinha estagnado. A gente se acomoda. Aí o Senhor veio, essa conferência veio para tirar, para me transformar. Eu vim dela para decidir, Senhor, eu não quero mais ficar nessa mesma vida. Eu quero aceitar, eu ter transformado na minha vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E mudou mesmo. Essa série. Desde que eu cheguei, eu compartilho, eu não posso ver ninguém na minha frente que eu quero falar dessa palavra. Eu fui na farmácia hoje fui comprar um negócio lá na farmácia, a fralda de Sara. Aí o Senhor tocou em mim, ó, fala para ele da imersão. Né? Aí a câmara de iniciação que a gente fez hoje, mano. Eu fiquei mesmo daquele jeitinho que a senhora falou. Não, meu, hoje eu não consegui ficar calado, eu saí para pregar o evangelho, eu fiquei desse jeito. Mano. Agora é todo dia. Ô oh, Senhor Jesus. Então eu cheguei lá na farmácia, comprei a fralda, disse, irmão, o senhor tem 2 minutos para mim? Aí eu compartilhei isso aqui com ele. Senhor Jesus, Deus quer e vai fazer uma transformação profunda em você, como fez em Jacó. E eu nem sabia, ele é presbítero da igreja, ele começou a chorar. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, eu só falei só isso, irmão. Ele começou a chorar lá. Ó oh, Senhor Jesus, ele foi tocado. Ó oh, Senhor Jesus. Os meninos aqui estavam, quando a gente foi sair para a comportagem, eles estavam muito preocupados no que ia compartilhar com as pessoas. O importante não é o que a gente vai falar. O importante é trazer as pessoas para a nossa esfera. É fazer o espírito deles estão mortos, é fazer o espírito dele tocar na palavra para receber a vida. Ó Senhor Jesus. Aí quando a gente saiu, a primeira experiência que a gente teve, irmão, a rua é a cura, irmão. Quer ser transformado? Vá para a rua. A rua cura, a rua transforma. A rua mostra a sua condição. E quando eu saí, eu experimentei isso. Na primeira abordagem que eu fiz,
Eu vi que eu estava ainda em mim mesmo, querendo fazer já do que eu já sabia. Aí demora, a gente demora, eles são muito rápidos, a gente demora, é como uma manivela, a gente demora a entrar no espírito. Aí abordei um, abordei dois, abordei três. Eu, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, eu quero ter uma experiência. Quando eu orei assim, aí o Senhor me deu uma experiência. Aí eu cheguei num lugar para orar por um rapaz. Eu falei, posso orar por você? Ele pode. Mas só que ele não ficou dando atenção a mim. Quando eu comecei a falar a palavra, irmão, ele soltou tudo que tinha e se levantou. E começou a prestar atenção no que eu estava falando. Senhor Jesus, e ainda ficou com o jornal, irmão, e ofertou, irmão. Ó, oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus, aqui fala também do coração de Jacó, né? Fala assim, antes da sua jornada prática, Jacó já possuía um coração que Deus apreciava. Ele amava a primogenitura e a bênção dada a Abraão. Está aí, como falou, né? A gente está aqui de hoje, é uma prova que a gente ama a primogenitura. A gente está aqui hoje reunido, é uma prova que a gente ama a primogenitura. Jacó, ele já, antes de nascer, irmão, ele já amava a primogenitura, irmão. Ele lutava lá dentro do ventre com o irmão dele para ser o primeiro, para herdar tudo. A gente precisa desse coração de Jacó. Senhor Jesus, irmão, vamos aprender a amar o que Deus ama. Ó oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler agora aqui Gênesis 28, 10 em diante. Senhor Jesus. 28, 10. Gênesis 28, 10. Aqui vai falar, né, que Jacó fugindo da casa, Jacó vê a escada, né? E a casa de Deus. Essa é a visão que deve controlar nossa vida. Vamos ler aqui, né? Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei de referir. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus. E por todo, por toda dos céus. Senhor Jesus, mano, que quão temível é este lugar. Irmão, como é que a gente se comporta na casa do Senhor? Ó Senhor Jesus. Tem que ser com temor, né? Com temor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O irmão falou muito lá de visão, né? Aí ele perguntou lá. Se eu perguntar a qualquer irmão aqui qual é a visão que lhe governa, os irmãos vão dizer, né? Ele falou, né? Até os mais velhos, né? Cristo e a igreja, né? Senhor Jesus. Todos nós recebemos essa visão de Cristo e a igreja. Mas ele falou, né? Que isso ainda ficava muito teórico. Cristo e a igreja, amém. Mas a Cristo e a igreja é o meio para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus? Cristo encabeçar todas as coisas. Então, a missão, a função da igreja, de Cristo da igreja, irmão, é encabeçar. É encabeçar a minha vida, irmão. Senhor Jesus, eu não posso mais fazer o que eu quero. Oh, Senhor Jesus, eu tenho que viver o Senhor. Como fala aqui, ó.
do travesseiro aqui, né? Partiu Jacó e fez a pedra como travesseiro. Ó Senhor Jesus. Aí significado é o quê? Que ele tinha no começo, a visão dele era o Deus de Jacó, que significa só pensava nele mesmo. Só o Deus para suprir as necessidades dele. O Deus, como travesseiro, precisa levantar essa pedra, irmão. Eleger como coluna. Tem um significado, irmão. Coluna é responsabilidade, irmão. Senhor Jesus, eu preciso assumir a minha responsabilidade na igreja. Deus me chamou, não foi para ficar sentado, não, irmão. Me chamou para servir. Qual é o meu serviço na igreja? Eu estava lendo no Alimento Diário, acho que foi dessa semana, hein? Mas foi Mateus 21, 41, 42, negócio assim. Fala que o reino só entrega a quem frutifica. Eu estou frutificando, irmão? Senhor Jesus, a gente precisa desesperar por isso, irmão. Eu preciso, para eu reinar, eu tenho que frutificar. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aqui fala, né, da transformação de Jacó, né? Deus permite crises e tratos para mudar a nossa natureza natural para uma natureza espiritual capaz de reinar. Aqui fala, né, que essa crise aqui foi lá em Siquém. Jacó tentou se acomodar, ó, por conveniência e negócios, esquecendo-se da visão de Betel. Uma tragédia familiar o formou a sair da estagnação. Ó Senhor Jesus, o irmão até brincou comigo lá na conferência, né? Não, meu, tu precisa voltar para Betel. Tu é de Abreu Lima, precisa voltar para Abreu Lima. Mas aqui, Betel e Siquém não quer dizer, não é um lugar físico. Siquém é uma vida da igreja. Não significa que você saiu da igreja, mas é uma vida da igreja que você só pensa só em você mesmo. Senhor, faz supre isso aqui para mim, e não serve a Deus. Betel significa casa de Deus. Aí ele mudou de visão aqui, ó. Ele amadureceu. Ó. Deus chamou de volta ao lugar do volta. Jacó amadureceu. A visão deixou de ser sobre o Deus de um indivíduo, Deus de Jacó, para se tornar El Betel, o Deus da casa de Deus. Para reinar, precisamos sair do eu e entrar no corpo. Ó Senhor Jesus, como eu falei aqui no começo, Deus me mostrou que ainda sou cheio de eu. Irmão, eu preciso ver o corpo. Para isso eu preciso sair do meu eu. De viver só para mim mesmo, irmão. Ele deu um exemplo lá botou uma garrafa de água assim, no púlpito lá. Aí falou, né? Quanto mais perto eu estou aqui, eu me aproximo da garrafa, ela fica grande. E quanto mais longe eu fico, ela fica pequena. Essa garrafa é o nosso problema. Quanto mais a gente só pensa no nosso problema, ele vai ficando grande, grande, gigante, gigante. Agora, como a gente passa a pensar no outro, a gente vai se afastando do nosso problema, ele vai ficando bem pequenininho. Irmão, vamos cuidar dos irmãos. Quando a gente cuida dos irmãos, o Senhor cuida dos nossos problemas. Não é que o nosso problema vai deixar de existir, ele vai estar ali. Mas quem vai resolver é o Senhor por nós. Quando a gente está preocupado com o irmão, a gente esquece o nosso problema. Quando eu fui fazer a cirurgia do meu dedo, eu estava tão preocupado com medo. Só invocando o nome do Senhor. Senhor, me ajuda, seja comigo aqui nessa situação. Quando eu cheguei lá, irmão, o Senhor mostrou, meu problema ficou tão pequenininho. Quando eu vi um cara na cama pior do que eu vi que esse problema de meu dedo não era nada. Quando eu olho para as pessoas, o problema do dedo a gente vê, irmão, da gente não é nada. E o Senhor cuida. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aí também falou da edificação, né? O Senhor chamou a gente para edificar a sua casa. Aí fala assim, a engenharia da edificação, servindo junto. Reinar requer um corpo edificado. Reinar requer um corpo edificado. A edificação ocorre no atrito e no calor do serviço mútuo. Aí eu tive uma experiência, quando eu cheguei da conferência, eu fui dormir no CEA. Cheguei 2h30 da manhã. Aí, como foi de manhã, eu fui disputar com os irmãos. Aí tinha duas irmãs lá no atrito. Não, irmã, não é assim que faz não, imersão não. A outra, não, eu só sei fazer assim. Aí eu fui lá. Senhor Jesus, vai que intervir, né? Mas só que aquilo ali é bênção, irmão. Aquilo ali é revelando o eu delas. Precisa desse atrito.
Deus mostrar a nossa condição, para a gente poder ser edificado, se arrepender e ser edificado. Aí eu compartilhei com elas lá, elas se acalmaram. E eu falei isso, mas isso aí é bom, irmão. Eu falei isso para elas. Porque ó, Deus está revelando que vocês são de verdade. Aí ele vai poder trabalhar e edificar vocês. Senhor Jesus, quando a gente serve, quando a gente começar a servir junto, você já sabe que tem experiência no serviço. Quando todo mundo junto, cada uma mente diferente, cada um quer fazer de um jeito. Aí vem os atritos, irmão. Mas esse atrito aí é para nos edificar. Agora a base tem que ser o amor. O amor vai edificar a gente, vai unir a gente. Aí essas coisas vão saindo. Aí daqui a pouco tá tudo feliz, tudo alegre, tudo unido. Ô Senhor Jesus. Aí falou aqui também a analogia do concreto, né? Ele falou assim, ó, somos areia, brita e ferro, quando vivemos isolados em nossos problemas. Aí falou assim, ó, o calor, né? O serviço conjunto nos une. A reação química gera calor, conflitos e diferença. A gente, cada um é um material diferente. Né? Quando dá junto, aí fica aquele atrito. Aí vem esses calores, esses atritos tudo, né? Mas tem aqui um ponto-chave aqui, ó, a cura. A água da palavra e resfria os ânimos e nos torna uma peça única, sólida e inabalável. Ó Senhor Jesus, foi o que aconteceu lá com as irmãs lá, tava tudo brigando lá. Quando eu cheguei na água, joguei um balde de água fria, elas se uniram. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a palavra cura, irmão. A palavra nos une. A unidade está na palavra, irmão. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisa de um corpo que representa. Aqui fala, né? O Senhor precisa de um corpo que responda ao seu comando. Sem a edificação, a igreja sofre de uma paralisia. A irmã deu até um exemplo de uma doença chamada ELA, onde a cabeça quer agir, mas o corpo não se move por falta de unidade. Isso é uma doença, não sei explicar direito, é uma doença que tem aqui que a pessoa fica paralisada, não mexe nada. A irmã falou que a igreja sofria dessa doença, gente. A cabeça querendo fazer, o corpo não se movia. Nossa, já nos curou, irmão. Irmão, ele falou que esse ano é o ano da frutificação. Então ele curou o corpo dele, eu creio. Eu creio que Itabaiana vai frutificar. Irmão, mas se prepare, irmão, para trabalhar, irmão. Senhor Jesus. Não tem como frutificar se não trabalhar. O irmão deu testemunho lá sobre a CDA lá, tem 150 irmãos. Eu fiquei me identificando com ele lá. Ele disse, irmão, o menino veio tão sofrido, irmão. Aí ele disse que precisa ir lá tudo com os dentes estragados, eles levaram para o médico. Aí eu fiquei me lembrando tudo que a gente faz aqui. Mesmo sem ter condição, mas o Senhor supre, né? Quando a gente tem o coração, a gente diz, o Senhor supre, né? A gente já tira tudo da gente para dar a eles. Irmão, se a gente não tiver disposto a pagar esse preço, não frutifica não, irmão. Ó Senhor Jesus. Isso não tem honrado a gente, irmão. Não tem faltado nada. Aí, não sei o que, a gente tem que comprar de arroba de cuscuz, esse menino. É de arroba, irmão. Ó Senhor Jesus. Porque toda vez que vem para cá, muitas das vezes, uma vez eu perguntei a veio quando eu fui para Itabaiana, 9 horas, tomar café, tomei não. Fiquei doidinho querendo que eu fosse lá, mas na casa dele já, mas estava tarde. Aí depois eu liguei de novo. Já comecei a ligar. Nossa, irmão, trabalhar na edificação do povo, eu sofro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A prática e inovação. O caminho da renovação. A inovação proposta não é invenção humana, mas o aprofundamento na direção do Espírito. Né, o irmão falou de é meio complexo a gente entender isso, né? Inovar é inventar coisas, né? Coisas novas, né? Mas não, irmão. É a gente se aprofundar na palavra. Quando a gente se aprofunda, a gente só consegue, a gente se renova. Não precisa inventar nada não, irmão. Deus já deu as ferramentas. É só praticar, é só obedecer, Deus só quer que a gente obedeça.
Esse foi o encargo que ele colocou no meu coração. Ó. Você vai para lá, voltar para praticar tudo que você viu aqui. Aí eu fiquei assim, né, lá, né, Senhor Jesus, tanta coisa aqui. É que nem eu falei, eu comi tanta coisa que eu fiquei empanzinado. E como é que eu vou agora praticar lá? Aí o irmão, aí o irmão falou assim para mim, não, não é assim que faz, irmão. Você pega primeiro um ponto e começa por esse ponto. E o primeiro ponto é aproximar os meninos da palavra. Porque se você apreciar, porque você ganha essa visão por meio da palavra. Então a palavra é que dá a visão. Aí eu vi que esse cara, eu vou levar esse menino para a conferência em Natal. Eu vou encorajar mais ainda eles a assistir às lives. Agora, encorajar ele mais a fazer a imersão, porque isso tudo é que dá visão a gente. É a palavra. A palavra é muito importante na vida da gente, irmão. Ó Senhor Jesus, é a palavra que nos sustenta. A palavra, é por causa da palavra que hoje a gente está aqui. É por causa da palavra que a gente viu Cristo e a igreja. É por causa da palavra que a gente conhece a vontade de Deus, que é encabeçar todas as coisas. E a igreja, e Cristo e a igreja é o meio que isso vai acontecer. É por meio de nós. Senhor Jesus, agora a gente precisa ter atitude. Com atitude, irmão. De se esvaziar, de deixar Deus trabalhar em você. Não vamos mais resistir, irmão. Ao que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele vai lhe transformar de todo jeito. Jacó foi fugir lá para Siquém. Se acomodou nas coisas dele, que aconteceu uma tragédia. A filha dele foi estuprada, os irmãos dela ficou irados e matou todo mundo. O Senhor ficou odiado lá, mas o Senhor era com ele. Aquilo estava no propósito de Deus, porque Deus não queria que ele ficasse em Siquém. Esse ponto a gente precisa entender. Siquém, irmão, é uma vida só de você pensar em você mesmo. A gente precisa ir para Betel, voltar para a casa de Deus. Deus queria que ele voltasse para Betel, a casa de Deus. Agora ele ia passar, não pensar só nele mesmo, mas pensar quem está ao lado dele. Pensar nessas crianças. Irmão, elas são é o futuro da igreja. Quando ele não tiver mais aqueles que vão continuar, irmão. Senhor Jesus. Aí, mas no final, mais embaixo aqui está falando quando não cuidamos da. Olha, um encorajamento para a gente cuidar de uma pessoa, né? Quando não cuidamos de ninguém, nossos problemas se agigantam. Ao focar no cuidado de vidas, somos renovados. Por aquele exemplo da água aqui, né? Senhor Jesus, a gente precisa cuidar de alguém. Senhor Jesus, todo dia eu ligo para minha mãe, né? Para orar com ela. Aí ontem ela ligou para mim, eu liguei para ela, né? Ela disse assim, eu ia até falar contigo, tua prima, ela está em coma. Descobriu que está com câncer na coluna. E a mãe dela, que é a minha tia, diabetes já dourou os dedos do pé. Aí descobriu esses dias que a filha já está assim. E a diabetes ela é emocional. Eu disse, a gente vai orar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Deus, ele, o irmão também falou assim, né? Que eu toquei muito, né? Deus, ele só vai poder transformar a gente enquanto a gente estiver vivo. Então, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Em que eu tenho investido o meu tempo? Aí o irmão falou assim, a desculpa, né, que todo mundo fala, né? Eu não tenho tempo. Aí ele falou assim, irmão, eu sou empresário, eu trabalho 14 horas. O dia tem 24. Sobrou quantas horas? 10 horas. Eu só consigo dormir 6. Sobrou quantas horas? 4 horas. O que eu estou fazendo com essas 4 horas? Em que eu tenho investido? Senhor Jesus. A gente precisa ter uma visão. Irmão. E essa visão precisa controlar a gente. E, na verdade, a gente já tem essa visão de Cristo e a igreja. Mas qual é a função dessa visão? É Cristo encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, encabeçar minha vida, irmão. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, aí, para concluir aqui, fala das ferramentas, né? Aí fala o engajamento no TCI, Missão Família, Comportagem, CEAP, é o que mantém a igreja viva e as pessoas novas sendo integradas semanalmente. Aqui toda reunião, uns adolescentes, umas crianças novas. Irmão, é impressionante a benção
da multiplicação dessas crianças. Irmão. Todo dia aqui chega criança nova aqui. Ó. Mas agora, mas eu ganhei outro ponto lá. Ó. Vem e vê e fica. Não adianta só vir e ver e depois não vem mais. A gente precisa cuidar. Agora a gente está com encargo, eu já estava com esse encargo já no coração, dizer Lucifer, a gente precisa ir na casa desses meninos. Porque aqui a gente só tem a tropa, falta os capitães. Os capitães estão lá na casa só esperando a gente buscar. Ó Senhor Jesus. Aí aqui eu queria falar, né? Aqui que as ferramentas que a gente usa mais aqui é CDA e TCI. Aí encorajou, né? Todas as igrejas têm essa ferramenta. Aí aqui a gente tem muito adolescente, mas não tem intendente, não tem valente de Davi, não tem capitão. Itabaiana não tem adolescente, mas tem capitão, tem valente de Davi. Eu disse meu sentimento, né? Vamos se unir com Itabaiana. Vamos levar os adolescentes para lá, fazer TCI. A gente ajuda eles com os adolescentes, levantar a CDA lá, e ele ajuda a gente com o valente de Davi, levantar valente de Davi, levantar capitão aqui. Irmão, está na hora da gente se unir, irmão. Senhor Jesus. Não tem tempo mais não a perder, não. A gente está perdendo tempo. Vamos aprender a administrar melhor nosso tempo. Esse é o bem mais valioso que a gente tem, é o tempo. A gente não sabe se amanhã vai se acordar. Quem é que sabe aqui que amanhã vai se acordar? Do jeito que eu estou, eu já estou transformado? Se eu me levasse hoje, eu já estou transformado para reinar? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por isso que eu vim com esse sentimento, irmão, de se arrepender. Senhor, eu não quero viver mais do jeito que eu estou vivendo, não, Senhor. Eu quero mudar, eu quero ser governado por essa visão. Irmão, quando Deus dá uma visão divina a gente, ó Senhor Jesus, a gente começa a amar o que Ele ama. Quando a gente recebe essa visão divina do Senhor, aí eu passo a amar o que Ele ama. O que é amar? O que Deus ama? É amar as pessoas. Eu vim desesperado pelas pessoas na rua. Ó Senhor Jesus, irmão, você quer ser transformado? Vá para a rua. Prega o Evangelho. Senhor, me dá uma volta no meu coração, mas eu não sei falar, também não sei falar não, irmão. Ó Senhor Jesus, eu dependo do Senhor. Eu dependo ali da palavra do Senhor. Tem um único que fala assim, Deus é o capaz, o único capaz. Somente a sua palavra faz a sua obra. Somente a palavra dele. Então a gente tem um capaz dentro de nós, irmão. Senhor Jesus. Era esse o encargo, né? Que eu queria passar para os irmãos, né? Esse sentimento, esse assistimento, Deus que ele ora por mim, os irmãos poder, o Senhor cuidar do coração dos irmãos e receber essa palavra. Não vinda como minha, não, mas como de Deus. E acolher essa palavra como de Deus. A gente despertar, a gente se unir para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Amém.